Então falei a respeito. Vocês sabem, dizendo que às vezes, sob o discernimento, digo: uma pessoa está coberta pela sombra da morte. Há um capuz escuro de uma sombra, ela está para morrer. E então, aqui em East Pines, ou Southern Pines, creio que foi, justamente quando estive lá na última reunião, uma pequena senhora ali sentada, e algo lhe disse: tire essa foto depressa. Enquanto eu falava com uma senhora, e ali estava, creio que estará no quadro de avisos. Tem estado por bom tempo. Lá está aquele capuz escuro pairado bem acima dessa senhora. Ela tirou outra foto, tão logo o Espírito Santo anunciou isso. Tinha desaparecido. Disse: a senhora vai ser curada. O Senhor a curou. O câncer se foi. E ali estava. E ela foi curada. Está vendo? Aí está vendo? E isso somente serve para mostrar que Deus sabe qual é a hora do dia. Nós não. Nós somente temos de obedecê-lo. Agora, podemos simplesmente continuar falando, mas cheguemos aqui agora só por um minuto e vamos relembrar este selo anterior, de modo que possamos fazer uma associação com aquele. Agora, só uma revisão por alguns momentos. O outro, o primeiro selo. Nós notamos, na abertura do primeiro selo, que Satanás tem um homem super religioso. Você notou aquele cavaleiro sobre o cavalo branco? O que eles pensava-se que essa era a igreja primitiva saindo, mas oh, que coisa! Tem-se ensinado isso no decorrer dos anos, mas não poderia ser. Observe quando os ligarmos todos, então olhe onde está, veja. Agora, e não sei o que os demais vão ser até agora, mas sei que tem de se encaixar perfeitamente ali, porque é a verdade. É a verdade. Essa era a igreja hierárquica de Roma, exatamente. Estas pessoas que pensam que os judeus são o anticristo, elas com certeza estão 1 milhão de milhas fora do rumo. Nunca pense que os judeus são o anticristo. Os olhos deles foram cegados de propósito para que tivéssemos uma maneira de entrar, dando-nos um tempo de arrependimento. Mas o anticristo é um gentio, certamente. É um personificador da verdade. Contra. Agora, este grande super-homem, oh, como ele se tornou um grande homem e então, finalmente foi entronizado. E então, depois de entronizado, ele foi coroado. E agora depois disso, ele foi adorado em lugar de Deus. Agora, veja, antes mesmo disso vir, quero lhe perguntar uma coisa. Quem foi esse? Que foi aquilo em Paulo, em 2 Tessalonicenses 2:3, que disse que esse homem viria? Por que esse homem viu o desenrolar da era e viu isso? Ele era profeta de Deus, certamente, porque ele disse: o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, que apostatariam da fé e dariam ouvidos a enganadores. Você sabe o que é enganar? Um espírito enganador na igreja. Isso é clero, enganador, espírito de clero, operações de demônios, hipocrisias na igreja. Obstinados, orgulhosos, sabedoria, veja, sagazes, inteligentes, tendo aparência de piedade, simplesmente vão e dizem: bem, somos cristãos, devíamos ir à igreja. Tendo aparência de piedade, mas negando as revelações, o poder e a operação do Espírito, destes afasta-te. Está vendo? Agora, note, ele disse: porque deste número são os que irão de casa em casa e levarão mulheres nécias. Isso não quer dizer mulheres com o Espírito Santo. Mulheres nécias que são levadas de várias concupiscências. Elas gostam de entrar em toda coisinha que possam, e todos os tipos de sociedades, e viverem da maneira que queiram, e ainda
Nós vamos à igreja, estamos tão bem quanto qualquer outra pessoa. Danças, festas, cortar o cabelo, pintar-se, vestir qualquer coisa que queiram. E ainda, nós somos pentecostais. Nós estamos tão bem quanto qualquer outra pessoa. Oh, suas próprias obras a identificam. Verdade, note. Mas ele disse, homens réprobos de mente, quanto à verdade. O que é a verdade? A palavra que é Cristo. Quanto à verdade. Oh, você se move contra mulheres, você detesta mulheres, você faz isto, aquilo. Não, Senhor, isso não está certo. Isso é uma falsidade. Eu não detesto mulheres, não, Senhor. Elas são minhas irmãs, se são irmãs. Mas a coisa que o amor é corretivo. Se não é corretivo, não é amor. Então, se é amor filho e não ágape. Eu lhes digo isso. Pode ser que tenha um pouco de amor filho por alguma dama de boa aparência, mas amor ágape é uma coisa diferente. É um amor que endireita a coisa e encontra Deus em algum lugar além, onde podemos viver eternamente. Estão vendo? Não tive essa intenção, talvez da maneira que pareceu, mas vocês sabem o que eu espero que entendam. Muito bem. Agora, mas lembre-se, ele disse, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim irão eles. Mas seu desvario foi logo manifesto. Por quê? Quando Moisés foi comissionado a fazer algo que pareceu radical, mas ele foi lá do modo mais honesto que podia, e Deus lhe disse para pegar esta vara e lançá-la ao chão, e ela viraria uma serpente. Então ele fez para lhe mostrar o que aconteceria. E diante de Faraó ele se pôs ali de pé, exatamente como Deus o havia comissionado, e lançou sua vara ao chão, e ela virou uma serpente. E sem dúvida que Faraó disse, um truque barato de mágico. Assim ele foi e tomou seus Janes e Jambres. Disseram, podemos fazer essas coisas também. E lançou a vara e virou serpentes. Agora, o que Moisés podia fazer? Que foi isso? Foi uma demonstração de que toda coisa genuína de Deus, o diabo tem um personificador para ela. Eles personificam para desviar as pessoas do caminho. Que fez Moisés? Digamos, bem, acho que me enganei. Melhor voltar? Ele apenas ficou quieto, porque tinha cumprido sua comissão, ao pé da letra. Então, de repente, a serpente de Moisés devorou a outra. Estão vendo? Já pensaram no que foi feito daquela outra serpente? Para onde foi? Moisés apanhou a vara e saiu com ela. Ele operou milagres com ela. E aquela serpente estava dentro dessa outra vara. Estão vendo? Isso é maravilhoso, não é? Sim, Senhor. Agora, o anticristo vem à luz, gradualmente. Quero que notem isso. Agora, aos meus amigos católicos, fiquem quietos só por um minuto. E agora, então veremos onde os protestantes, onde todos estamos. Vejam. Notem, a primeira igreja, quando a igreja católica diz que eles foram a primeira igreja, a igreja original, está certíssimo, eles foram. Eles começaram no Pentecostes. Foi lá que a igreja católica começou. Agora, antigamente eu não acreditava muito nisso, até que li a história e verifiquei que estava certo. Eles começaram no Pentecostes, mas começaram a se desviar e veja onde estão. Se os pentecostais se desviarem da velocidade com que estão agora, eles não terão de esperar 2000 anos. Em 100 anos, a partir de agora, eles estarão mais longe do que a Igreja Católica. Isso mesmo. Mas notem como este cavaleiro do cavalo branco. Agora, nós só estamos estabelecendo a base, um pouco, até entrarmos neste selo. Agora, notem, o cavaleiro do cavalo branco, quando saiu, ele serve em 3 estágios.
O diabo, como provei para vocês outra noite, está em uma trindade, do mesmo modo que Deus. Mas é o mesmo diabo o tempo todo, em 3 estágios. Notem seus estágios. No primeiro estágio, ele vem em... O Espírito Santo caiu e o povo tinha tudo em comum. E o Espírito de Deus estava sobre eles. E os apóstolos iam de casa em casa, partindo o pão com o povo. E havia grandes sinais e maravilhas sendo feitos. E então, de repente, Satanás começou a fazer surgir uma murmuração. Então, depois de certo tempo, estes escravos e os pobres da terra que receberam o Espírito Santo foram para diversos lugares testificando. Eles testificaram a seus senhores. E depois de certo tempo, começaram a vir, gente como capitães do exército e diversos tipos de pessoas. Os célebres começaram a ver a coragem e os milagres e sinais que estes homens faziam. Assim sendo, aceitavam o cristianismo. Bem, então, veja, quando ele adotava o cristianismo e ia lá no lugar onde estavam se reunindo, num salãozinho velho e escuro, e batendo palmas e gritando e falando em línguas e recebendo mensagens, ora, ele nunca poderia levar aquilo ao seu concorrente, ou o que fosse, em seu negócio. Ele nunca creria nisso dessa maneira. Certamente que não. Assim, ele teve de adorná-lo, de forma que começaram a se reunir e começaram a pensar: agora, formaremos algo um pouco diferente. E Jesus, imediatamente, na primeira era da igreja, ele lhes disse, no capítulo 2 de Apocalipse aqui: tenho, porém, contra ti, por causa dessas obras dos nicolaítas. Nical, conquistar os leigos. Em outras palavras, querem tornar, ao invés de todos serem um, querem tornar algum indivíduo santo. Eles queriam fazer algum tipo de... Queriam seguir o modelo do paganismo, de onde eles saíram, e finalmente conseguiram. Agora, observe, primeiro, Nicolaíta. O Nicolaíta foi chamado na Bíblia anticristo, porque era contra a doutrina original de Cristo e dos apóstolos. Eu não quero mencionar o nome de certo homem. É um grande homem, mas estive em sua reunião aqui há alguns anos. Ele sabia que eu estava lá, porque lhe apertei a mão. E ele disse: vocês sabem, temos tal coisa hoje que eles chamam pentecostais. E disse: eles se apoiam no livro de Atos. E disse: vejam, Atos foi apenas um andaime para a igreja. Dá para imaginar um homem que estudou a Bíblia, um corajoso ancião, e que tenha estudado a Bíblia como esse indivíduo estudou, e depois fazer um comentário assim? Pareceu como se não... Isso nem parece o Espírito Santo. Bem, não há como ser, em parte alguma, porque qualquer um com entendimento comum saberia que os atos dos apóstolos não foram atos dos apóstolos, foram os atos do Espírito Santo nos apóstolos. Não sabem como seguimos o modelo disso nas eras da igreja? Aqueles animais que se encontravam lá, vigiando aquela arca lá, Mateus, Marcos, Lucas e João lá de pé, vigiando isso. E lá está o que aconteceu. Como resultado dos escritos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Foi isso que a árvore produziu, seu primeiro ramo, e foi isso o que aconteceu. E se essa árvore algum dia produzir outro ramo, escrever-se-á outro livro de Atos após si. Porque, veja, a mesma vida tem de estar na mesma coisa.